Olá, alunos do cursinho Cidadania! Tudo em paz? Está dando certo os estudos? Então vamos lá! Vamos dar continuidade às aulas de Biologia. Hoje nós teremos a aula 8 e o tema será Origem e Evolução das Células. Comigo, a professora Josi Medeiros. Pessoal, vocês já pararam para pensar como era a Terra antes? Já pensaram assim, há 4 bilhões de anos? Como era a Terra? Será que a Terra ela era assim, né, como ela se apresenta hoje para a gente? Gente, a resposta é não. O nosso planeta Terra, né, há muitos anos, né, há mais de 4 bilhões de anos, ela era bem diferente do que nós temos hoje. Não tínhamos essas plantas lindas, não tínhamos os animais. A nossa atmosfera, ela não tinha, né, 20%, ou melhor, 21%, né, de composição do oxigênio. Para que nós tivéssemos uma atmosfera rica em oxigênio, foi necessário primeiro surgir a fotossíntese. Bem, gente, então, como era a nossa Terra? A nossa Terra, né, ela apresentava uma atmosfera bem inóspita, bem diferente, né? Ela era composta por alguns gases, por exemplo, metano, amônia, hidrogênio, certo? Nós tínhamos vapor d'água, então era uma situação bem diferente, bem estranha. Então, ela era bem estranha, né? Nossa atmosfera, ela era muito quente, certo? Nós tínhamos uma grande quantidade de emissão de radiação ultravioleta, né, de radiação infravermelha. Então, para que a nossa atmosfera chegasse ao que nós temos hoje, né, foi preciso muitos anos, né, bilhões de anos. E para que a gente pudesse ter uma atmosfera que a gente pudesse respirar, primeiro, né, foi necessária a questão do surgimento dos seres vivos e dos seres vivos que realizam a fotossíntese, tá certo? Por quê? Porque os seres vivos que realizam a fotossíntese, eles liberam, né, o oxigênio para a atmosfera e que permite, né, que a gente absorva esse oxigênio, não só a gente, né, mas como os demais seres vivos. E também as plantas, elas têm a função, né, a capacidade de absorver o CO2 da atmosfera para que ela possa, né, realizar fotossíntese e produzir o seu alimento, tá certo? Então, a grosso modo, a atmosfera terrestre, ela tinha, né, essa apresentação aqui. E o que isso tem a ver com a questão da origem, né, da vida? É que com essas descargas elétricas, né, esse vapor d'água, começaram a surgir muitas tempestades, havia muito bombardeio de meteoritos aqui na atmosfera terrestre. Isso foi provocando, né, gente, a questão do surgimento de crateras. Com a questão do superaquecimento, né, o vapor d'água, né, essa questão climática bem extrema, né, muito frio, muito calor, então foi permitindo que o vapor d'água ele fosse se condensando e fosse se transformando em água. Então começaram a ocorrer chuvas, né? Na verdade, tempestades, e essas águas elas foram se acumulando nessas crateras que foram se formando. E assim, né, tivemos o surgimento dos oceanos. Bem, como nós tínhamos, né, muitos gases liberados, né, muitas matérias inorgânicas aqui na nossa atmosfera, com essa descarga elétrica, ocorria o quê? Ocorria a separação, né, dessas moléculas inorgânicas. Elas iam surgindo e iam se acumulando, né, no oceano. É porque no oceano existiam essas moléculas orgânicas simples, por exemplo, aminoácidos, né, que eles estavam lá dispostos, né, disponíveis no oceano. Então, aí a gente vai chamar isso aí de caldo primordial. Essas moléculas, né, orgânicas que estavam livres, em algumas situações elas iam se unindo
E quando elas se uniam, elas eram envoltas, né, por uma membrana de água. Então elas formavam uma molécula aí, protegida aí pela questão da água. Então quando a gente vai encontrar, certo, moléculas orgânicas em que elas estão protegidas, né, por uma membrana primária, que pode ser uma molécula de água ou então de uma outra substância, aí nós vamos entender que está acontecendo aí a questão do surgimento da célula, né? O surgimento, né, não dos seres eucariontes, que já é uma questão mais organizada, mas a questão dos seres procariontes. Então, só para a gente resumir aqui, né, o que vem a ser, né, essa Terra primitiva, certo? Então, como eu falei, olha, a Terra primitiva ela teve início bastante turbulento. Muitas tempestades, muitas descargas elétricas, muita radiação infravermelha, ultravioleta. Então era uma situação, né, que se hoje a Terra se apresentasse daquela forma, nós não iríamos sobreviver. Né? Nós iríamos entrar em estado aí de decomposição. Por quê? Porque imagine a gente ser bombardeado diretamente aí por uma radiação. Então nossas células elas iriam se destabilizar, né, num piscar de olhos. Então a gente não conseguiria, né, hoje nós não conseguiríamos viver naquela Terra, né, que se apresentou de forma bastante turbulenta. Então nós tínhamos temperaturas elevadíssimas, né? A gente vai dizer, nós tínhamos temperaturas extremas, certo? Ou temperaturas muito quentes, né? Muito frias, então eram temperaturas extremas. Nós éramos, a Terra, né, na verdade, ela era bombardeada, né, constantemente por asteroides, e isso, né, fazia com que aqui na Terra sempre aumentasse a temperatura, porque era uma explosão. E quando explodia, né, os pedaços de meteoro, a gente vai chamar, né, de massa. Então aumentava a massa do planeta. A nossa atmosfera, ela era formada por gás carbônico, né, que é o CO2, formada por gás nitrogênio, né, que é o N2, formada por amônia, que é o NH3, formada por gás hidrogênio, que é o H2, metano, que é o NH4, e vapor de água, né, que eram as moléculas de H2O na forma gasosa. Algumas descobertas recentes, né, sugerem que a maior parte da água e do carbono da Terra chegou com os asteroides que se incorporaram ao planeta durante a formação. Parte da água e dos carbonos, né, foram trazidos aqui para a Terra através, né, da questão dos asteroides. Com a contínua perda de calor para o espaço cósmico, né, a superfície da Terra ela foi se resfriando. Então, assim, a atmosfera ela foi se resfriando, né? Foram diminuindo os bombardeios, o vapor d'água foi se transformando em água, né? Foi se condensando, provocando as chuvas. Então, com essa constante aí de chuvas, a atmosfera ela tendeu a resfriar, então ela foi se resfriando. Com isso, né, houve a formação de uma fina camada de material rochoso, nós vamos chamar isso aí de crosta terrestre, né? Quando a gente pisa o nosso solo, certo? A superfície era bastante quente, aí começou a acumular, né, a água na atmosfera na forma de vapor e foi formando rios, mares, lagos, etc. O vapor d'água, né, se condensava quando atingia as camadas superiores e mais frias, né, as nuvens se precipitavam e em forma de chuva. Com o tempo, né, a superfície da Terra já mais resfriada começou a acumular água nas regiões mais baixas da crosta, porque todos nós sabemos que os oceanos e os rios, né, os mares, eles são formados na parte mais baixa da crosta terrestre. Bem, então assim, para a gente entender como foi, né, como se deu a origem e a evolução das células, foi importante que a gente entendesse como era a situação da nossa Terra. Então, até a formação dos oceanos, não existia nada. O que aconteceu, né? Aquelas descargas elétricas, aquela radiação foi fazendo com que as macromoléculas elas fossem se desintegrando, elas fossem se tornando, né, micromoléculas, ou seja, moléculas mais simples, certo? Então nós vamos ter o surgimento aí das moléculas orgânicas. Lembrando, as moléculas orgânicas são aquelas que têm em sua base a presença do carbono, do hidrogênio e do oxigênio. Então,
A partir do século, né, 18, nós vamos encontrar um período muito rico da nossa história, que é o século 18. Porque nós passamos por um período muito, né, antes do século 18, mais ou menos século 14, século 15. Nós passamos o período aí das trevas, né, onde existia lá a questão da Idade Média, né, que ninguém podia pensar, quem pensasse seria enforcado, seria queimado. Então, nós passamos um período muito conturbado. E a partir daí, né, a ciência, né, após o Renascimento, após o período das luzes aí, né, que é a questão do iluminismo, então a ciência ela começou a se desenvolver de uma forma muito instigante e muito rápida. Então tudo passou, né, a inquietar aquelas pessoas que pensavam. Então nós tivemos grandes avanços, né, aí na questão do conhecimento científico. Só que aí, né, uma das coisas que sempre instigou a questão do homem a pensar e que foi reprimido, né, no período das trevas, foi a questão: como foi que surgiu a vida? Foi criação divina, né? Foi por geração espontânea? Então, como é que os primeiros seres vivos surgiram? Aí, gente, nós vamos encontrar, né, no mesmo século XVIII, duas figuras antagônicas, né, que era Nida e Spallanzani. Por que eram figuras antagônicas? Porque Nida, né, ele acreditava na questão da geração espontânea. Então ele achava, né, que a vida ela surgia de forma, né, que a gente vai chamar de abiogênese. Então a vida surgia do nada. Então os seres vivos eles iam surgindo. E Spallanzani, ele defendia o contrário. Então ele sempre tentou, né, negar o experimento de Nida. Então ele sempre tentou provar a questão da biogênese, ou seja, que a vida ela não surge do nada, ela tem uma origem, certo? Nós também vamos ter aí no século XIX, né, Louis Pasteur, né, de 1822 a 1895, em que ele vai provar, né, ele vai fazer com que a teoria da abiogênese ela caia por terra. O que é a teoria da abiogênese? É a teoria da geração espontânea que nós vamos ver mais na frente. Também, né, no século XIX, nós vamos ter a publicação da teoria evolucionista de Charles Darwin, em que ele se dedicou, né, ele foi para uma ilha, ficou estudando, e ele conseguiu, né, mostrar que os seres vivos eles estão em processo, né, de evolução, a questão da seleção natural, né, que os seres eles vão evoluindo, certo? E também que todos os seres eles evoluíram a partir de um único ser, né? Então, quando a gente for estudar a teoria da evolução, nós vamos estudar mais a fundo a questão da teoria de Charles Darwin, tá bom?